E, logicamente, a gente está se preparando para os novos, para a nova dragagem que deve ser anunciada hoje, ratificada hoje, homologada hoje, e que a gente espera que inicie os trabalhos o mais rápido possível para a gente poder receber navios de 366 metros na sua capacidade total. Isso significa que o estado de Santa Catarina será um estado que pode receber o first call. Geralmente o first call é em Santos, vocês sabem disso, e logicamente, quando você coloca o Porto Itapoá junto da Baía da Babitonca com um calado de 16 metros, isso significa que nós nos colocamos à disposição dos armadores como esse terminal para fazer o first call, que é muito importante, principalmente por conta do caos logístico que existe hoje na navegação marítima mundial. Nós temos cerca de 1.800 colaboradores e estamos indo agora até o final do ano, chegando em 2.000 colaboradores. Nós temos movimentado aí uma crescente muito forte com relação ao nosso crescimento na movimentação. Ele está indo numa escala galopante. Nós devemos movimentar esse ano cerca de 1,5 milhão de TEUs, o que significa dizer que nós devemos chegar na segunda colocação de terminal de contêiner que mais movimenta carga no país. Logicamente, essa colocação nos deixa bastante orgulhoso. Por outro lado, nos coloca uma responsabilidade muito grande para poder efetivamente colocar o estado de Santa Catarina no topo de movimentação desses contêineres. E o mais importante, tudo que tem sido feito em termos de investimento dentro do nosso terminal tem sido compatibilizado com os acessos. Isso é importante dizer. O Beto comentou aqui com relação aos acessos rodoviários, e agora vocês devem ter escutado recentemente, na realidade, semana passada, o nosso governador, junto com o governador do Paraná, assinando um acordo para utilização, uma briga judicial, né, dos royalties do petróleo do passado, que efetivamente vai servir como o financiamento da duplicação da 417, e o próprio governador, Beto pode confirmar, falando que também será assinada a ordem de serviço, né, para fazer a duplicação da 416 que chega no nosso porto. Por que eu falo que é tão importante esses acessos? Porque o Porto Itapoá, ele inovou na dragagem. A dragagem, que é logicamente um dever da autoridade portuária, da forma que está escrito na lei, nós inovamos num auxílio junto à autoridade portuária de financiamento dessa dragagem para que a gente consiga ter 16 metros dentro de um processo claro e transparente, num processo público de licitação, aonde a vencedora ela deve ser homologada ainda hoje. Quando a gente fala na parte de dragagem, já terminando, Cláudia, rapidinho, por que é importante dizer esses 16 metros? Além de ser uma oportunidade de ser o first call aqui no Brasil, nós vamos oportunizar para a indústria do norte de Santa Catarina, e na realidade para Santa Catarina inteira, o oeste, a indústria da proteína animal, enfim, a parte norte do estado, com toda a parte industrial forte, e além disso também para o sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul, nós vamos oportunizar cerca de 1,5 milhão de TEUs, além dos 1,5 milhão de TEUs que nós estamos operando. Isso pode chegar a 3 milhões de TEUs rapidamente, assim que a dragagem ela estiver completa. Sem dúvida nenhuma, isso vai alavancar negócios para o estado de Santa Catarina, para a indústria de Santa Catarina, e que vai gerar emprego e renda para todos os cidadãos que moram não só em Itapoá, mas em toda a região metropolitana de Joinville. Então, é um golaço que está sendo feito. O estado de Santa Catarina, na pessoa do Beto Martins, junto com o governador do estado, tem sido um parceiraço. Entenderam muito claramente que a logística, a infraestrutura é um diferencial competitivo com outros portos, porque na realidade, o Beto falou de 6 portos, a gente não compete apenas entre nós. Na realidade, a gente compete com o Porto de Santos, com o Porto Paranaguá, com o Porto de Rio Grande e outros portos assim dizendo. E o que a gente precisa fazer é uma logística forte catarinense, aonde damos a oportunidade
da indústria catarinense de poder operar de uma forma ágil e eficiente. Cláudia, passo de volta, por favor. Muito obrigada, Artem. É a prova do quanto a logística faz a diferença, né? E uma logística acertada. Bem, agora eu passo a palavra ao Fábio Siqueirino, CEO da Dubai Port World do Brasil, a DPW. Gentileza. Obrigado, Cláudia. Boa tarde a todos. Cumprimentando aqui meus colegas aqui do painel. Estou muito feliz de ver essa feira aqui. Eu não imaginava, na verdade, o tamanho e a importância, e fiquei muito feliz com o que eu encontrei aqui hoje. Parabéns aos organizadores aqui desse grande evento. Primeiro, comentar um pouquinho para vocês, né, quem que é a Deep Road. A Deep Road é uma empresa sediada em Dubai, que hoje tem presença em cerca de 80 países. Nós temos 82 terminais portuários pelo mundo e cerca de 120 mil colaboradores, mais ou menos. Aqui no Brasil, nós começamos a operar em 2013, na época com um sócio local, e a partir de 2017, 100% Deep Road, 100% ligado ao governo de Dubai. Aqui nós temos um terminal portuário em Santos, que já recebeu mais ou menos 3 bilhões de reais de investimento. Hoje opera com uma capacidade de movimentação de containers de 1,3 milhões de TEUs e uma operação de celulose de 5 milhões de toneladas de celulose anuais. 100% da celulose chega pelo modal ferroviário, né, contribuindo aí para a melhoria da matriz brasileira de transporte. Estamos agora fazendo dois investimentos importantes aqui no Brasil. Um deles é a ampliação da nossa capacidade de container. É um investimento na ordem de 550 milhões de reais, passando de 1,3 para 1,6 milhões de TEUs. E a construção de um terminal de grãos e fertilizantes dentro do mesmo complexo, com capacidade para 9 milhões de toneladas de soja e milho para exportação e 3 milhões e meio de tonelada importação de fertilizante. São mais 2,4 bilhões de reais de investimento. Esses dois investimentos, né, cerca de 3 bi, serão realizados nos próximos 2 anos e meio. E estamos em discussão uma próxima etapa, mas essa a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Além disso, a gente opera hoje 5 escritórios de freight forwarding pelo país, um deles em Santa Catarina, Itajaí, e nós operamos contract logistics, né? Então hoje a gente faz as operações da Dell e da Apple no Brasil também. Hoje foi falado muito, Cláudia, aqui sobre o mundo naval, né? Acho que mais de 90% do comércio exterior brasileiro é pelo modal aquaviário. E tem uma máxima aí do IPEA, que uma infraestrutura de logística e transporte ineficiente, ela realmente põe em risco a competitividade do país no comércio exterior. E por se tratar de um comércio exterior, na sua maioria, né, mais de 90% pelo modal aquaviário, essas conexões da Interlândia com o porto são fundamentais. A Deep Road tem trabalhado muito nisso no exterior, investindo em ferrovias e outras conexões, tanto na África quanto na Índia, e a gente tem buscado trazer esse expertise aqui para o Brasil, oferecendo um serviço porta a porta, entendendo que hoje um dos grandes desafios do Brasil é a gente reduzir o nosso gap de infraestrutura, né? Só para citar um indicador importante, existe um indicador chamado estoque de capital de infraestrutura, que basicamente você soma todos os investimentos do país em infraestrutura, aplica, claro, uma taxa de depreciação anual, mas compara isso ano a ano, o valor acumulado com o PIB. No início dos anos 80, nós tínhamos 58% de estoque. Hoje nós temos 36% de estoque. Quer dizer, a nossa infraestrutura ela vem sendo depreciada ano a ano. Hoje a gente investe pouco mais de 2% do PIB. A gente investia 6% no passado. Se a gente não investir nos próximos 20 anos, 4,5% do PIB em infraestrutura, a gente não vai fechar esse gap. Países como a China possuem 70%, os países de primeiro mundo, aí, na ordem de 60%, 55%, nós continuamos nos nossos 36%. Então, eu acho que o trabalho que o governo vem fazendo em criar um ambiente regulatório, né,
segurança jurídica, estabilidade regulatória para a atração de investimentos em infraestrutura, vai contribuir muito para a competitividade do país no comércio exterior. Nós vimos a apresentação anterior, né, a importância dessas questões geopolíticas, a importância do país nesse cenário, as oportunidades para a gente sair de 1,4% do comércio exterior e crescer a nossa participação. Maiores exportadores de minério de ferro, soja, tudo, a nossa participação é 1,4%. Ela é pífia comparado à 8ª economia mundial que somos pelo PIB. Então, eu acho que o que a Deep Road hoje traz para o Brasil é essa capacidade internacional de investimento, um terminal bandeira branca, né, a importância dos portos para a estratégia do país. Então, eu acho que ter terminais bandeira branca é super importante para garantir a nossa soberania e a nossa estratégia no comércio exterior. Obrigado. Fábio, você falou terminal bandeira branca, acho que seria interessante, acho que nem todos aqui sabem, são familiarizados com... É porque a gente tem cadeias mais verticalizadas, deixar claro, nada contra a verticalização, é um modelo de negócio sustentável que funciona no mundo inteiro. Nós somos investidores em infraestrutura e oferecemos o serviço, os nossos acionistas não são acionistas de outro elos da cadeia de infraestrutura, de transporte e logística, né? Você tem hoje muitos terminais na área de tradings e grandes exportadores que possuem a fabricação e os terminais portuários de cadeia verticalizada. O que isso funciona muito bem e tem alavancado demais a infraestrutura logística brasileira. Só estou separando, classificando o terminal bandeira branca, porque o nosso modelo de negócio é dessa maneira. Muito obrigada. E mais uma vez, a prova de que a logística é um diferencial competitivo. Agora eu gostaria que o Arlindo, que é diretor de operações da Trust Group, se apresentasse, por gentileza. Claro, Cláudia, muito obrigado. Quero cumprimentar aqui toda a autoridade presente. Quero cumprimentar também os organizadores do evento, né? A gente vem acompanhando há alguns anos e observamos que a cada ano que passa, esse evento ganha cada vez mais relevância e notoriedade aí dentro do mercado nacional. Quero cumprimentar também os meus colegas aqui presentes e todos aqui presentes na data de hoje. Muito obrigado. Eu represento o Trust Group. Ele é um grupo que nasceu há 20 anos atrás, né, dentro de um mercado de exploração do incentivo fiscal, como o trading. E diante disso, né, eu acho que o painel reflete bastante a história do Trust Group, desde diagnósticos, desafios e projetos, onde desde então a gente veio explorando a área de armazenagem, transporte doméstico, né? Depois a questão de regulatório, toda a questão de tributário, aduaneiro, dando esse suporte para os nossos clientes na parte jurídica. E Freight Forwarder também foi assim, uma necessidade que a gente identificou, já que como uma empresa de trading company, trazer um custo de forma mais apurada possível é o nosso propósito, é o nosso maior desafio, né? E desde então a gente vem integrando essas ferramentas, essas áreas e fazendo com que elas se conversem. Esse é um grande desafio para todos nós que trabalhamos no mercado de comércio de importação ou exportação, onde envolvem vários stakeholders, né, dentro desse ciclo como um todo. E aí a gente viu a necessidade de desenvolver uma ferramenta tecnológica que se chama Trinity. É um Supply Chain Integrated View para trazer toda a visibilidade da cadeia logística e fazermos uma gestão apurada. E por que de tudo isso, né? Já que nós temos um compromisso com os nossos clientes de trazer uma importação, né, ou exportação e trazer toda a etapa do processo de maneira assistida, principalmente para evitar a questão de imprevistos, né, tais como custos diversos e tudo mais. Então, trazer ali uma torre de controle, fazer o monitoramento disso se fez necessário ao longo desse tempo, nessa nossa jornada, e a gente vem desenvolvendo, então, funcionalidades e novas ferramentas que integram de forma a ofertar ferramentas customizadas e fazer com que os nossos clientes
sejam maiores e melhores, e esse é o nosso propósito. E diante desse cenário, né, a gente observa que há vários desafios em função de limitações ou de ineficiências, ou até mesmo falta de infraestrutura, como foi dito amplamente aqui. E não é segredo para ninguém. Nós olhamos as rodovias muitas vezes saturadas, nós observamos muitas vezes o transit time, né, de um navio, por exemplo, da China ao Brasil, e quando a gente observa ali, tem um número lá de 158 dias. Mas, poxa, o que é isso? Muitas vezes a gente acaba medindo, né, de saída até a presença de carga. Mas, porém, ele fica fundeado muito tempo aguardando uma fila para poder ver a viabilidade e descarregar esse navio. E tudo isso tem um custo oculto, no qual o armador não perde, né? As partes acabam diluindo todo esse custo da ineficiência operacional para que possa, de alguma forma, estar dentro de um preço de algum dos serviços ali alocados. E como nossa essência é de ser uma trading, trazer competitividade com o Porto de Santos, né? Fazendo com que a importação por Santa Catarina seja eficiente e com o menor custo para o nosso cliente, muitas vezes, nós temos o cuidado de olhar com lupa cada etapa desse processo. E aí tem uma pesquisa aí que foi publicada no final do ano passado, feita pela Brain Company, onde apontou um custo, né, operacional com demurge de 2,3 bilhões de dólares. Esse custo ele é elevado e quando nós, como importadores indiretos, né, como trading, apontamos um custo de demurge para os nossos clientes, nunca é visto com bons olhos, né? Acho que para ninguém, né, é um custo que deveria ter sido evitado. Mas há vários outros custos também que não foi entrado dentro dessa pesquisa, como, por exemplo, o próprio no-show, que muitas vezes nós temos ali ineficiência de picking da carga por conta de trânsito, por conta de rodovias interditadas, ou até mesmo questão de custo de lavação. São custos que são inerentes ao nosso negócio, porém, ele não entra ali numa primeira análise de importação, de viabilidade de uma importação. É um custo adicionado ao longo do processo que nós trabalhamos dioturnamente para que possamos evitá-los. E eu só vejo uma forma de fazermos isso, de trabalharmos tanto iniciativa privada como iniciativa pública e todos os stakeholders envolvidos nesse processo, buscando um fluxo de melhoria contínua, buscando suprir maior capacidade produtiva e maior produtividade no sentido de dar vazão a esse aumento de carga que os portos têm recebido. E não com retrabalho, não com atraso, não com janelas vazias. Essas janelas, elas precisam ser oneradas, mas elas são improdutivas. Trazer produtividade para cada janela, dando fluidez ao fluxo do trânsito, do transporte, dando produtividade aos veículos, não matando container em cima, dormindo em cima de caminhão de um dia para o outro para poder aguardar a janela em warehouse, né? E fazer com que tudo isso flui de maneira bastante positiva é os esforços que a Trust Group tem trabalhado de forma incansável. É assim que a gente acredita que pode viabilizar uma importação e fazer com que o nosso estado seja ainda maior e o Brasil seja mais produtivo. Obrigado a todos. Obrigada, Arlindo. Bem, agora vamos para o Porto de Santos. Gustavo Salvador Pereira, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação da Autoridade Portuária de Santos. Agora a palavra é com você. Agora saímos de Santa Catarina, vamos para Santos. Mais ou menos. Boa tarde a todos. Catarinense. O Beto fala aqui mais ou menos porque eu sou daqui de Santa Catarina, minha família vive aqui, minhas filhas. Eu venho todo final de semana, dormir em Floripa, de sexta a domingo eu passo aqui em Santa Catarina e durante a semana eu vou a Santos numa missão que eu me sinto muito honrado, da mesma forma em poder compor esse painel, ao lado de pessoas que eu acompanho o trabalho, admiro e me inspiro muito. E aqui eu vou abrir um parênteses do Beto, porque é um amigo, é uma pessoa que eu admiro, tanto na vida pública, na sua condução, na vida profissional, sempre ligada à agenda de logística, infraestrutura portuária. Então, me sinto muito honrado. Tive a oportunidade de trabalhar com o Beto em 2019, 2020, onde eu fui presidente da SCPAR Parcerias, uma holding, uma companhia do governo do Estado. Hoje eu acho que está debaixo da estrutura da Secretaria do Beto.
Então, sempre na administração indireta. E, da mesma forma, atuo hoje de forma emprestada em Santos, na condição de diretor de negócios, que é o maior porto do Hemisfério Sul. 30% da corrente comercial do país passa por Santos. E quando a gente fala aqui, né, de competição, é a boa competição, tá? Então, dos portos, tentando gerar cada vez mais eficiência, diminuir o custo de toda essa carga logística, que no final do dia o que o produtor quer é ligar sua carga do ponto A ao ponto B com o menor custo possível. Então, nessa oportunidade de estar lá em Santos, Santos é um mundo, gente, em termos de infraestrutura. O porto ele possui 62 berços de atracação. Se botar um colado no outro, são 16 quilômetros de cais atracáveis. Não necessariamente hoje aportam 62 ao mesmo tempo, porque as dimensões das embarcações estão cada vez maiores e, naturalmente, cada vez maior precisa de mais calado, de mais profundidade de canal. E o Porto de Santos hoje tem um canal com 15 metros de aprofundamento. Se fala hoje aqui em 16, 17, para poder recepcionar os novos navios que estão sendo produzidos hoje. E dessa forma a gente tem se preocupado com essa posição também. Querendo ou não, para o porto, a sua rodovia é o canal. Se não tiver um canal navegável, não vem navio. E é dessa forma que eu acho que a nossa primeira preocupação enquanto autoridade portuária é garantir um canal navegável. Nesse meio tempo, né, dessa minha presença em Santos, dia 1º de janeiro desse ano, Porto de Santos, de forma descentralizada, passou a fazer a gestão do Porto de Itajaí. Se mantém aqui uma estrutura com superintendências, com uma gestão local, mas a responsabilidade da caneta final é o Porto de Santos, é a autoridade portuária do Porto de Santos. Lá nós somos em 5 diretores, o presidente mais 4 diretorias, e uma das principais intervenções feitas assim que a gente chegou em Itajaí, é a preocupação com o canal. Existia uma preocupação, uma obrigação com a empresa responsável pela dragagem local e uma conta aí que chegava próximo dos 30 milhões de reais do passado e ainda assim algumas parcelas a serem vencidas em diante. Então, o Porto de Santos, por sua condição hoje, em termos de resultado, tem uma condição financeira que permite esse tipo de alocação de recursos. Isso tudo pensando na infraestrutura e logística brasileira. A gente não pensa hoje Santos só de forma isolada. Para vocês terem uma ideia, hoje, quando se fala em demurges, a questão de líquidos, combustíveis, quando a fila está muito grande em Santos, o que a embarcação faz é vir até no Paranaguá, descarrega sua carga no Paranaguá e essa carga vai novamente para São Paulo. Imagina o custo de toda essa operação. Então, é essa a nossa preocupação enquanto, né, à frente dessas posições, perceber toda essa necessidade, que tudo está interligado. Querendo ou não, hoje São Paulo é o maior mercado de consumo do país, e isso faz com que esse mercado empurre e exija da autoridade do Porto de Santos que de fato atenda toda essa sua demanda. Nós lá em Santos, no ano passado, a gente fez uma movimentação de 179 milhões de toneladas. Se a gente colocar essa conta, botar o segundo, terceiro e o quarto maior porto do país, Santos, somados 3, ainda é o porto que mais movimentou. Da mesma forma que Santos sentiu o impacto quando o Porto de Itajaí, em algum momento, aqui perdeu a APM. Toda essa carga, em algum momento, migrou para a DP World, migrou para os terminais portuários de contêineres em Santos, e DP World, não, desculpa, para Porto de Itapoá e Santos. E hoje o complexo portuário de Santos ele possui 58 58 terminais, 42 arrendamentos públicos. Como é que são esses arrendamentos públicos? O porto, na realidade, ele é um grande condomínio. A autoridade portuária ela é o síndico desse condomínio. Esse porto ele é fatiado em lotes, e esse lote você coloca à disposição do mercado, para o mercado participar de uma concorrência e, a partir dali,
montar o seu terminal e operar por 25 anos. Esses contratos podem ser renovados por prazo igual, então, muitas vezes, uma empresa que acaba ganhando um contrato como esse, fica 50 anos operando a sua carga de elevação. DP World está dentro do complexo portuário, mas é um TUP, tanto quanto o Porto de Itapoá, que é um terminal de uso privado. Essa relação do TUP é diferente da relação com o arrendatário do porto, muito embora eles usam o mesmo canal. Então, quando eu falo que o Porto de Santos tem 62 berços de atracação, eu estou contando também com o DP World. É o complexo, que envolve as duas margens. De um lado, a cidade de Guarujá, do lado direito, a cidade de Santos. Mas essa minha fala, dizendo que o Porto de Santos movimentou 179 milhões de toneladas, responsável por 30% do PIB, da balança comercial, é demonstrar que há 20 anos atrás, o Porto movimentava 30 milhões de toneladas. Lá atrás já se falava que o Porto estava totalmente saturado. E o que mudou de lá para cá são os investimentos. Não dá para abrir mão de fazer investimento em infraestrutura. E isso eu sei que é algo que tem sendo capitaneado aqui pelo Beto, trouxe uma energia diferente para a pasta. Eu acho que quando Santa Catarina desenha a sua estrutura de governança com foco em infraestrutura, logística, o Estado sai na frente, ou melhor, o Estado reconhece a necessidade dos nossos produtores. E nesse tom, estar lá, né, e hoje também um pouco cuidando de Itajaí, eu me sinto honrado de poder estar à frente e me doar, né, nesse cenário de tentar fazer as melhores entregas. O Porto de Itajaí também tem hoje um grande problema aqui, que é a questão do navio Palas, o navio que está na boca do seu canal ali, tem restos desse navio que não se consegue fazer uma dragagem superior a 15 metros sem que retire parte de restos desse navio. Então, esse investimento também está no plano de investimento do Porto de Itajaí, né, assegurado pelo Porto de Santos. E nesse contexto aqui, eu venho aqui, né, tentar apresentar um pouquinho do que é tudo isso. Não sou da agenda de infraestrutura, mas tenho observado grandes profissionais aqui, um deles, né, aqui do meu lado, e feliz de poder estar entregando, e certo de que a gente está no caminho, né, no caminho correto. Só para explicar, nos últimos 5 anos, o Porto de Santos ele recebeu 72 milhões de investimentos. Nos últimos 5 anos. E para os próximos 5 anos, a gente tem 12 bilhões de investimentos sendo feitos. Parte deles já estão em execução. Soltamos agora uma licitação para aprofundamento do canal do Porto de Santos, onde de 15 vamos passar para 16 metros, a licitação está na rua, 300 milhões de investimento. O VTMIS, que é um sistema de navegação, que você consegue identificar a hora que o navio está saindo do determinado país, com chegada marcada na hora de Santos. Isso vai nos ajudar muito com janelas de atracação, organização, diminuição de demurges. Mas essa minha fala toda, para não me estender muito no tempo, é para dizer que a logística do país precisa de investimento. A infraestrutura precisa ser levada como ponto-chave para desdobramento e desencadeamento de todas essas questões que hoje são gargalos e tornam a movimentação logística um pouco mais cara. Seria isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. E observando, ouvindo a sua fala, fica muito claro que a questão dos acessos, sejam eles ferroviários, aquaviários, né, que se falou aqui, que o Artem comentou da parceria que trouxe soluções, e acesso rodoviário também. Mas aí a minha pergunta é para o Artem. Artem, em relação a acessos, quais os desafios vocês estão... está tudo ok nos acessos rodoviários, por exemplo? Os acessos rodoviários eles estão extremamente saturados, né? O governo sabe disso. A agenda ela foi propositiva. De novo, o governador entendeu, está com um programa Estrada Boa e entendeu que a infraestrutura é o norte do desenvolvimento do Estado. E a partir do momento que o governador ele indica e estabelece orçamento
para poder fazer essas duplicações são extremamente importantes, seja na 416 e 417, para o Porto Itapoá poder movimentar e utilizar todo o benefício dessa dragagem que está sendo executada pela Autoridade Portuária de São Francisco. A partir do momento que existe esse entendimento, também existe a indicação que esse sistema ele vai despressurizar. Não estou dizendo para a gente ficar calmos, porque sempre é importante termos uma capacidade guardadinha ali quando esse sistema começar a pressurizar de novo. Mas o ponto principal aqui é a importância e acelerar, como que a gente consegue acelerar esses investimentos. Eu estive no Porto, mais ou menos em 2012 até 2018, eu estive no Porto de Itajaí, na época da PM Terminals. Eu era o CEO na época da PM Terminals. Depois eu fui para Santos, eu fui o CEO da Brasil Terminal Portuário em Santos e retornei para Santa Catarina o ano passado. O ponto principal aqui é a velocidade que se faz esses investimentos. E aí eu não estou dizendo apenas dos terminais portuários, porque os terminais portuários, eles conseguem acelerar qualquer tipo de investimento. Logicamente, dentro de uma governança, um compliance, pode fazer investimentos em tecnologia, inovação e tudo mais. E acontece. Fábio Siqueirino está aqui, eu nem vou perguntar quantos bilhões de reais ele já colocou no terminal dele. Eu posso falar pela BTP, quando efetivamente foi feito a expansão, né, extensão do contrato de arrendamento indo até 2047, foi colocado 1,2 bilhão de reais. Então os terminais efetivamente garantem investimentos, dinheiro para poder movimentar mais, para aumentar a capacidade dos portos. E eu falo mais, eu disse para vocês que o Porto Itapoá colocou 3,5 milhões de reais já na operação. Só nesse ano, R$500 bilhão em investimentos. Aonde entra o grande desafio? Acelerar o poder público. Não adianta termos terminais extremamente preparados para poder operar uma demanda, ter capacidade para operar navios de 366 metros, se não tem acesso. E aí, com todo o respeito e com a experiência que eu tive no estado de São Paulo, e eu sou paulistano, agora catarinense de coração. O meu filho menor é catarinense, então eu me sinto catarinense também. Com a responsabilidade, quando a gente olha efetivamente o que acontece, e comparando os estados, a gente percebe, por exemplo, em Santos, um programa chamado Santos 17, que foi lançado em 2015 para aprofundar o canal de Santos em 2017 para 17 metros. Acabou de falar que é 16 metros agora, está lançando para 16 metros. Aqui o governador já entendeu o problema, a autoridade de Porto de São Francisco entendeu o problema, lançou, já está esperando a assinatura da homologação pela autoridade portuária. Quando a gente fala de acesso rodoviário, o governador entendeu a urgência da necessidade de duplicação 416 e 417, só está esperando a assinatura da ordem de serviço, enquanto lá ainda está sendo discutido a terceira via de imigrantes. Não adianta você ter um terminal de ponta se você não tem acessos para operar. E aqui, o que nós temos feito, investindo no terminal, o governo fazendo a sua parte, a autoridade portuária fazendo a sua parte, e quando a gente fala de logística, esses três setores ou stakeholders precisam estar extremamente alinhados. Caso contrário, se tiver um que não esteja alinhado, não adianta os outros dois investir uma fortuna para aumentar a capacidade. Obrigada, Artem. Muito bem. Então, Santa Catarina foi aqui abertamente parabenizado. Secretário, boa parte, então, se deve a esses esforços. Explica para a gente aí como que se faz para acelerar ainda mais, embora o Artem tenha colocado aqui que vocês estão à frente, né? O que pode facilitar ainda para acelerar um pouco mais esses... Primeiro, dizer para ti que para colher esse elogio não foi assim tão fácil, tá? Ele chorou muito para a gente chegar a esse ponto hoje aqui. Quem não chora não mama, amigo. Eu queria... viu, Gustavo?
Ele foi CEO de 2 terminais em São Paulo, em Santos, né? Lá ele usava terno e gravata, cara. Tu vê como a qualidade de vida aqui é boa, que ele já vem de camiseta aqui em Santa Catarina. Hã? Construindo o futuro, building the future aqui. Mas, gente, eu acredito sinceramente, né, dentro do que disse o Artem aqui, que a grande conquista de Santa Catarina é a partir do momento da criação de uma secretaria, e deixando bem claro que não é o ganho de um secretário, é a conquista de uma secretaria, para cuidar com protagonismo, né, cuidar de maneira finalística do tema da multimodalidade, do tema que nos une aqui. Isso fez com que Santa Catarina deixasse de ser apenas o estado que só tinha boca e passasse a ter ouvidos. A coisa pior que tem para o investidor privado, e até porque é muito importante todo mundo saber que o que me qualificou para estar aqui à frente dessa secretaria não foi a minha amizade com o governador, não foi a minha carreira política, foram os meus 37 anos dedicados à logística portuária. Eu comecei a trabalhar com porto em 1988 em Imbituba. Então, eu conheço muito bem os dois lados do balcão. E o estado de Santa Catarina passou a dar ouvidos, porque a verdade é que há uma década já se avisava o governo do estado de que tínhamos um risco eminente de desqualificar os nossos complexos portuários para a navegação do futuro. E quando nós chegamos, eu acho essa história muito importante lembrar como ela foi feita, porque Itapoá não é um porto qualquer. Itapoá é um porto que tem como acionista uma das maiores, se não a maior companhia marítima do mundo, que é a Maersk. A Portonave tem como acionista, aqui em Santa Catarina, de um porto privado, a MSC, seguramente também uma das 3 maiores companhias marítimas do mundo. E agora em Imbituba, com a compra da Santos Brasil pela CGA-CGM, também tem uma das maiores companhias marítimas. Então é muita responsabilidade para Santa Catarina atrair para o seu estado empresas com essa envergadura. E felizmente, para e passo a tudo isso, Santa Catarina passou a ter ouvidos para essas questões que são fundamentais para o desenvolvimento do sistema portuário. Quando Itapoá procurou, e é verdade, para colher esse elogio não foi rapidamente assim. Quando Itapoá nos procurou para apresentar o problema, esse é o ponto de Santa Catarina, a gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que estar sempre pensando fora da caixa. Eles nos procuraram para dizer, olha, temos um problema lá no canal de acesso, se não aumentar o canal de acesso, não vamos poder receber os navios 366 metros, vamos tirar Itapoá do mapa, vamos tirar São Francisco da Série A, nós vamos passar para a Série B. Eu gosto de fazer essa metáfora, né? Mas aí nós dissemos, peraí, vias navegáveis, responsabilidade do governo federal. Então vamos fazer o quê? Vamos para Brasília, com pires na mão, pedir recurso? O governo do estado não tem capacidade de investir 350 milhões numa obra que não é uma obra que esteja dentro do seu contexto de responsabilidade. Se a gente pensasse da maneira comum, diríamos o seguinte, vamos para Brasília, a gente vai lá, bate, pede, toma café, volta no mês seguinte. Não, a gente construiu uma ideia que é case único para o Brasil. O Brasil está há 5 anos discutindo como resolver o problema dos seus canais de acesso. E me parece que o primeiro laboratório vai ser Paranaguá agora, porque vai se fazer a concessão. Porque hoje os portos têm a concessão da autoridade portuária, ou a concessão ou a delegação da autoridade portuária. A autoridade portuária é responsável pela dragagem. Agora vão separar. Vai ter a concessão ou a delegação da autoridade portuária para uma empresa e vai ter a concessão do canal de acesso e da dragagem para outra empresa. Mas isso é uma coisa que está sendo estudada há 5 anos. Agora é que vai acontecer. Em Santa Catarina nós resolvemos isso em menos de 1 ano. Construímos uma PPP, porque dissemos a Itapoá, coloquem o recurso, o Estado vai devolver isso em tarifa, com esses novos navios que vocês estão trazendo, até porque o Estado não pode abrir mão das tarifas dos navios já existentes, porque isso é que garante a manutenção de toda a Baía da Babitonga. Isso foi compreendido pelos empresários. E nós construímos então um contrato de mútuo que eles vão nos devolver, nós vamos devolver esse recurso para Itapoá. Ao longo de 12, 15 anos, isso é o que menos importa. O fato é que nós construímos um case único para o Brasil. Então, eu também tenho que reputar aqui que a competência da administração pública do Porto de São Francisco foi fundamental para esse processo andar rápido. Eu quero te dizer, Artem,
que não vai ser assinado. Já foi assinado hoje a adjudicação do processo de licitação. Agora, ainda tem aí possibilidades de recurso, temos que respeitar isso, mas o fato é que hoje, para São Francisco do Sul, esse é um assunto cerrado. E isso significa dizer, gente, que daqui a 8, 9 meses, nós vamos ter a Baía da Babitonga como a primeira do sul do Brasil qualificada para receber esses navios, para receber o First Call, e nós vamos também possibilitar ainda a engorda da praia de Itapoá. Nós vamos ainda criar um equipamento turístico para a cidade de Itapoá, porque a areia que vai ser tirada desse canal de acesso vai ser colocada para o engordamento da praia. Bom, um outro ponto só que eu não quero me esquecer aqui, é que, pasme, mas o nosso grande estado de Santa Catarina, esse estado de ponta, esse estado que é exemplo para tantas coisas no Brasil, também tem seus problemas. E o que fazia falta também para esse estado, além de não ter ouvido e sensibilidade para entender o setor, era a completa falta de planejamento. O estado não tinha um plano estadual de logística de transporte. O último plano aeroviário era de 35 anos atrás, era de 89, e o estado hoje tem um plano aeroviário, sabe o que vai acontecer nos próximos 20 anos. Nós já temos um plano de investimento para os 24 aeroportos catarinenses. O setor privado está investindo 1,4 bilhões nos 5 aeroportos privados do estado. Florianópolis, Chapecó, Joinville, Jaguaruna e... qual que eu me esqueci aqui? Florianópolis, Joinville, Navegantes, Chapecó e Jaguaruna. Os 5 aeroportos têm 1,4 bilhão de investimento. E nós, estado, vamos investir nos nossos pequenos aeroportos, nosso aeroporto de aviação executiva. Nós estamos com um plano de investimento de 250 milhões nos próximos 5 anos. Eu quero dizer a vocês que estaremos assinando em breve, até porque o pessoal de Dionísio Cerqueira está aqui. O aeroporto Dionísio Cerqueira, que agora tem um porto seco, vai receber um investimento agora, já recebeu um investimento de cerca de 2,5 milhões de reais, que foi recapeamento da pista, e agora mais 3,5 milhões, porque vai ter papi e balizamento noturno. Vai pousar jato em Dionísio Cerqueira, diurno e noturnamente. Ou seja, nós estamos vendo logística em Santa Catarina com um protagonismo como nunca. Então eu penso que Santa Catarina nos dá essa possibilidade, que se nós for para a fila do Pires na mão, se nós for para a fila do chorar em Brasília, todo mundo sabe que, lamentavelmente, e isso é uma coisa histórica, não estou aqui fazendo qualquer proselitismo político, mas a verdade é que nós sofremos bullying em Brasília, porque a gente tem sempre que ouvir que nós precisamos menos. Sempre o Norte, o Nordeste precisa mais. Então a gente precisa pensar fora da caixa, e eu fico feliz de dizer que faço parte hoje de um governo que está demonstrando essa sensibilidade para a logística catarinense. Muito obrigada, secretário. Então, quer dizer que hoje é um dia histórico e não posso deixar de dizer o quanto é importante o diálogo, né? Então, parabéns aí por sempre estar aberto ao diálogo, porque eu acho que esse é o papel de um secretário de logística, né? Ouvir as partes envolvidas e interessadas. Bem, a minha pergunta agora é para o CEO aí da DPW, Fábio Siqueirino. Fábio, você tem um TUP, que é bandeira branca, está em Santos, e divulgou aí várias expansões, vários investimentos. Nos conta aí um pouco sobre os gargalos, os gargalos não, os desafios para fazer esses tantos investimentos e desafios para crescer tanto aí, porque também não é fácil, né? Não. Quando a gente fala de fazer investimento, nós somos um TUP dentro de um complexo portuário, né? Isso assim, é um bicho meio estranho lá dentro, né? Então isso por si só já significa uma série de desafios, né? Mas eu acho que, do ponto de vista da autoridade portuária, Secretaria de Portos, Ministério de Portos e Aeroportos, eu acho que todas as etapas, né, para a gente poder chegar ao ponto de aprovar os investimentos, tudo, elas não foram etapas, assim, diria, tão complicadas pelo perfil que a gente conhece aqui no Brasil. Eu acho que as portas estavam abertas, entenderam a necessidade. O Porto de Santos hoje trabalha com um nível de taxa de ocupação muito elevado, né, nos berços e nos pátios de armazenagem. Então eu acho que isso foi muito bem recebido por todos do governo.
Acho que um dos grandes gargalos que a gente enfrentou e vem enfrentando, acho que quando o Artem comentou aqui o governo todo, né, precisa estar mobilizado para entender e fomentar os investimentos. Um dos meus pedidos sempre é meio ambiente. Eu acho que no nosso país a gente ainda enfrenta um desafio de meio ambiente que foge completamente do aceitável, em termos de tempo de meio ambiente. Porque eu entendo que lá fora, quando a gente olha, a tecnologia aplicada para projetos de infraestrutura, para que eles possam conviver de uma maneira harmônica com o meio ambiente, já é um fato. A gente tem trazido, como empresas internacionais principalmente, trazido essa nossa experiência lá fora para implementar aqui. Mas eu acho que ainda falta um entendimento de que nós não estamos aqui para colocar em risco o meio ambiente, nós estamos aqui para, de uma maneira alinhada com o meio ambiente, poder fomentar o crescimento da infraestrutura e da economia do país. Eu ouço muito falar, a economia melhorando, você gera emprego, você gera renda, você reduz pobreza. Não é nada diferente do que nós estamos querendo fazer. É gerar emprego, é gerar renda, é melhorar o PIB do país. Agora a gente precisa de obra de infraestrutura. Obra de infraestrutura, ela tem que conviver com o meio ambiente. Eu acho que falta infraestrutura, recursos dentro do IBAMA para analisar, né, o que a gente precisa de uma maneira mais célere. Eu dei um exemplo recente, que você conseguiu uma dragagem de manutenção, demorar 14 meses para aprovar uma dragagem de manutenção. Isso coloca em risco o calado, a eficiência e o comércio exterior de um país inteiro. Então a gente precisa ter todos do governo alinhados com um propósito único, rever os processos e buscar de que maneira eu posso atuar mais célere, sem pular nenhuma etapa, mas de maneira mais célere para eu poder avançar nesses projetos de infraestrutura, né? Quantos projetos e quantos leilões o governo tem feito lá na B3 este ano? Só que da hora do leilão até o projeto estar operacional, pode esperar de 3 a 5 anos, se tudo correr bem. Então assim, não acaba a hora que bate o martelo lá e fala, ó, mais 200 milhões, mais 500 milhões, mais 3 bilhões. Aí que começa a via sacra do investidor. Então é esse tipo de alinhamento que a gente precisa, né, para fazer com que as obras saiam do papel e aconteçam. Porque o ambiente, acho que tem sido melhorado, né, em matéria de segurança jurídica e estabilidade regulatória, mas essa via sacra ainda ela é muito difícil, né? Ela é muito difícil, porque são investimentos que a gente, quando se compromete, quando eu vou lá em Dubai e peço um investimento, eu faço um business plan para isso. Então eu conto, olha, daqui tanto tempo eu começo a geração de caixa. O acionista olha, vê que tem um retorno atrativo e aprova o investimento. Quando eu enfrento essa burocracia, vamos dizer, além do normal, eu atraso a geração de caixa. No próximo projeto ele vai falar, cara, eu opero em 80 países, eu tenho outras 79 opções para investir. Então como que a gente fica como país, né, e como cidadãos, porque a economia girando é bom para todos nós. Eu acho que a gente tem uns desafios. O Porto de Santos, o Gustavo está aí, eu acho que o Pomini tem se esforçado muito para melhorar esse cenário. A gente sabe que o acesso aquaviário e acesso terrestre são dois grandes gargalos do Porto de Santos para manter o seu protagonismo como um hub port, como um porto concentrador de cargas da costa leste. Se a gente não fizer um trabalho rápido para isso, a gente perde carga para Itapoá, perde carga para Paranaguá, né? E o problema não é só perder a carga, é porque se é uma carga de Santos e ela vem para um outro estado, o custo logístico aumenta. E o inverso é verdadeiro, o custo logístico aumenta, somos nós que estamos pagando a conta. No final, o produto vai chegar na prateleira mais caro, ou o Brasil vai perder uma oportunidade de exportar e gerar riqueza para o país. Então a gente precisa trabalhar rápido esses investimentos de aprofundamento do canal. Bacana que nós estamos já na frente, né, saindo com esse negócio, mas precisa avançar. O Arthur falou, quando eu entrei na área portuária, eu entrei em 2014, eu trabalhava em empresa de navegação. Eu fui no evento Santos 17. Pô, em 2017 vão ter 17 metros, né? E nunca aconteceu. Então,
E agora estamos enfrentando o desafio vamos dizer, o colapso, entre aspas, o congestionamento, e só 2 rodovias necessárias em Porto de Santos por décadas. O Porto crescendo aí, um crescimento médio de 3,5%, 4% ao ano. E a solução que está em vista é a terceira via, não sei quantos anos, 5, 8 anos para acontecer. Você imagina crescendo a 3,5%, se está ruim agora, daqui 8 anos vai estar um pouquinho pior. Então, uma dos trabalhos que nós temos feito, Cláudia, é buscar desenvolver terminais intermodais no Planalto. Hoje, o transporte de container no Porto de Santos é só 2% pelo modal ferroviário. É muito pouco. 2% é nada. E a gente então precisa estabelecer uma rota mais eficiente, competitiva, para tirar o produto da Baixada e levar para o Planalto. E de lá você faz a distribuição. Então nós estamos buscando, analisando possíveis investimentos ou desenvolvimento de terminais intermodais para escoar a carga pelo modal ferroviário. Grãos é ferrovia, e será ferrovia lá na Deep Road, celulose é 100% ferrovia, mas o container ainda é um desafio. Mudar essa matriz de transporte da carga containerizada no Porto de Santos, pelas dificuldades do Planalto, pela concorrência do agronegócio. Quanto mais carga desce no agronegócio, né, celulose, açúcar, soja, você ocupa as faixas de passagem, né? A capacidade não é ilimitada. Então isso eu acho que hoje é um dos grandes desafios, é como que a gente solucionar isso, e com o novo leilão que virá, na margem direita, adicionar mais 3.500.000 teus nas rodovias, coitado do Santista. É um grande desafio. Agora, muito obrigada, Fábio. Essa diversificação de modais é muito importante, né? Buscar o equilíbrio e a complementariedade dos modais é muito importante. Agora, eu vou passar aqui para o Gustavo, aproveitando que a gente está aqui agora, a gente veio para Santos, e aproveitando a deixa aqui do Siqueirino, Gustavo, como que o Porto de Santos, na linha do que o Fábio comentou, né? Como que o Porto de Santos está se preparando para esse aumento orgânico aí das cargas, especialmente do agronegócio, com essas super safras, esse aumento vertiginoso aí da movimentação? Não, perfeito. Eu vou fazer algumas defesas aqui, né, da Autoridade Portuária de Santos aí. Mas, enfim, hoje 30% da carga que é movimentada em Santos chega por ferrovia. Em sua maioria, granéis, agronegócio. Então, a parte containerizada, de fato, é todo rodoviária. A obrigação da Autoridade Portuária de Santos, a condição de investimento só é permitido fazer dentro da sua poligonal. Então, a sua área de atuação é um polígono que define onde você pode fazer esse investimento. Porto de Santos, hoje, pela sua boa gestão, tem em caixa 3,7 bilhões de reais. Esse dinheiro não é para dar lucro, não tem divisão de lucros e resultados para os funcionários. Isso daí é para fazer investimento em infraestrutura. Garantir, de fato, que a operação portuária tenha sua eficiência. E o que a gente pode fazer é que, nas perimetrais que envolvem o Porto de Santos, sim, fazer esses investimentos. E essa diretoria, já com projetos em andamento, iniciando o investimento a partir do final desse ano, início do ano que vem, de 1,1 bilhão de reais. Muito deles na margem esquerda, perimetral margem esquerda, que vai consumir 800 milhões de reais de todo esse valor. E, respondendo um pouco a pergunta, o Porto de Santos hoje, o canal de navegação é uma preocupação. Quando eu digo que a licitação foi lançada agora para aprofundamento de 16 metros, a de 17 não está deixando de ser pensado. Existe um projeto hoje no BNDES, sendo estruturado, a exemplo do que foi Paranaguá, para fazer a concessão do canal também. Aprofundamento para 17 metros e a concessão logo na sequência. Mas eu também vou reclamar da burocracia, também posso, embora esteja na posição, né, totalmente... o público é mais lento. A condição de investimento do privado é mais rápida. Ainda assim, esbarra na questão de licenças ambientais, que, de fato, como o Fábio falou, 1 ano e meio... dando tudo certo quando trata com órgão estadual. Se for com órgão federal, vai ainda um pouco mais tempo. Então, são desafios que a gente tem que superar
nesse ambiente. Porto de Santos hoje ele é abastecido por duas principais rodovias, que é a Anchieta e a Imigrantes. E a Anchieta foi quanto tempo? 70 anos? 75 anos? É a mesma rodovia que antes alimentava 30 milhões de toneladas, hoje só desce caminhão por essa rodovia, não desce pela Imigrantes. Então, a mesma rodovia que atendia há 70 anos atrás, movimentando 20, 30 milhões de toneladas, hoje tem que atender 179 milhões de toneladas. Então, esse gargalo não dá para se pensar de forma isolada, só enquanto autoridade portuária. Os modais, sim, têm que estarem interligados, as autoridades públicas têm que abrir mão da política partidária para poder, de fato, movimentar e trazer os resultados que o mercado aí exige e grita por socorro. Obrigada, Gustavo. Arlindo, como a gente está aqui falando de desafios, de gargalos, como que a Trust Group consegue ajudar a mitigar esses problemas, esses gargalos, e como que a Trust tem lidado com essa questão de sustentabilidade aqui que o Siqueirino trouxe à pauta? Bem, a Trust Group tem atuado de várias formas para poder atuar diante desses dilemas, né? Tanto a expansão, a Trust ela é natural da cidade de Itajaí, então fazer uma expansão para Garuva, por exemplo, né? Assim como para o estado de São Paulo, para Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, assim como já atuamos em outras unidades, né? Com escritórios hoje atuante em São Paulo capital, em Moema, até em Miami. Tudo isso faz com que nós consigamos, de alguma forma, ofertar uma proximidade, um estoque avançado para os nossos clientes. Então, por muitas vezes, por ineficiência de transporte, por interdição de rodovia, nós buscamos ofertar para o nosso cliente um estoque avançado. Então, ter warehouse em outros lugares permite com que a gente mitigue, de certa forma, esse impacto, né, de ineficiência e falta de infraestrutura das rodovias. Então, além disso, né, a expansão com serviço de multimodal, então através de serviço de transporte rodoviário, concatenado com transporte de cabotagem, ofertando serviço de porta a porta para o nosso cliente, permite também com que isso traga uma eficiência não só operacional, economizando um custo, se o cliente consegue manter principalmente um estoque em trânsito, né? E tudo isso também permite com que a gente retire, de certa forma, o volume de caminhões nas rodovias. Então, a gente consolida dentro do fluxo de cabotagem e isso conecta muito bem, principalmente com o Nordeste e o Norte do país e até mesmo em alguns países aqui da nossa região. E, além disso, né, buscar fazer o mapeamento, o tracking de todo esse processo através de uma plataforma de tracking, né, que é a Trinity, que nós desenvolvemos internamente, faz com que a gente consiga mapear os gargalos, um tempo em demasia em determinada etapa do processo logístico. Ou seja, através de uma mensuração, né, com histórico de importação por mais de 20 anos, mais ainda relatórios que a gente acaba adquirindo no mercado, a gente consegue mapear qualquer desvio dentro do período de processo em cada etapa do processo de importação e a gente cria um processo de escalation, né? Fazendo com que a gente tenha uma atuação mais acelerada e a gente consiga prover solução em menor tempo para os nossos clientes. Então, além disso, né, o investimento massivo com relação a energia renovável, né, com placas solares em nossas estruturas, estação de tratamento de esgoto nas nossas plantas, principalmente em Sumaré, é uma planta que faz tratamento de água e esgoto de uma maneira bastante eficaz e eficiente. Temos também a nossa migração dos nossos equipamentos de GLP para equipamentos elétricos, tudo isso aumenta muito a eficiência. Com as baterias atuais, a gente consegue aumentar muito o tempo operacional, diminuindo as paradas, seja para troca de GLP ou para recarga de bateria, né, ou para troca de bateria. Isso aumenta significativamente a nossa produtividade. Tudo isso é alinhado em respeito para a eficiência operacional e também eficiência energética. Muito obrigada, Arlindo.
Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer muito aqui aos nossos palestrantes pela verdadeira aula de logística, de conhecimentos. Foi muito, 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 muito produtivo. Foi muito bom estar com vocês. Então, muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, secretário Beto. Muito obrigada, Artem. Muito obrigada, Siqueirino. Muito obrigada, Arlindo. Muito obrigada, plateia. Muito obrigado a você também, Cláudia, pela participação e a mediação nesse painel. Recebam todos os nossos painelistas, claro, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso carinho, com uma lembrança que está sendo entregue pela Karine, nossa anfitriã da Logistique 2025. Nesse momento, a todos vocês pela participação aqui conosco. Vamos aproveitar e fazer uma foto oficial dos nossos painelistas. Gente, aproveitando para que a gente não disperse, obviamente tem café ao fundo, dá para ir se servir, aproveitando e dando sequência também à nossa programação para que a gente continue com os nossos painéis e as nossas palestras. Lembrando que mais para frente um pouquinho, nós teremos a palestra do Caio Coppola, comentarista de política e economia da CNN Brasil. E antes, já na sequência, já iremos chamar os nossos painelistas. Já em seguida, logística, o fator decisivo para a competitividade das empresas e do Brasil.